Glória a Deus, bom demais. Dia 18 de março, segunda-feira, semana de boas notícias para você, amém? Você acredita? Você crê nisso? Eu quero ler com você algumas passagens, alguns trechos da Bíblia. O primeiro deles, Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. É interessante que a gente sempre se lembra que Pedro negou Jesus. Parece que ficou marcado, né, na história dele. A gente pregou algumas vezes aqui, alguns dias atrás, sobre isso, quando Pedro dormiu no Getsêmani com Jesus, né, e eu tenho por mim que essas foram as 3 vezes que ele negou Jesus primeiro, antes dele negar diante dos homens. Ele negou no íntimo do coração dele. Mas esse diálogo aqui, ele me chama muita atenção. E eu queria despertar você para isso. Quando Jesus ele fala, Simão, Simão, que era o nome de Pedro, né? Alguns chamavam de Simão Pedro, outros só de Simão, outros de Simeão. Mas Jesus fala, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. E aí Pedro, e ele fala assim, eu porém orei para que a sua fé não desfaleça. Ele joga num âmbito da intimidade ali com Pedro e diz, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha que interessante. Você já pensou se Jesus fala isso para você? Você já pensou como que fica o seu coração diante disso? Peneirar o trigo naquela época, ou cirandar, era realmente jogar para cima, tirar as impurezas, as palhas e ficar só o que de fato pesava, né? Só o que de fato pesava ali na peneira, o que de fato era útil. E assim é a nossa fé. A fé ela tem um peso, ela é a âncora da nossa alma. A sua fé ela precisa ter um peso na sua vida. A sua fé ela precisa ser evidente, a sua fé ela precisa trazer todas as coisas da sua vida para dentro dela. Você não pode viver como se não houvesse amanhã, você não pode viver como se você não tivesse uma esperança da sua alma. Não sei se isso faz sentido para você. Mas é interessante que quando Jesus fala, olha, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Por quê? Porque Jesus sabia que quando ele fosse peneirado, quando ele fosse provado ali, quando ele fosse sujeito às adversidades, aos ataques de Satanás, a fé dele não seria mais a mesma. A fé dele seria uma fé forte. E o que Jesus queria de Pedro? Que ele fortalecesse os irmãos com aquilo que ele passou. Só que teve um cara que Jesus não falou isso para ele. Judas. Lucas 22, verso 3 fala, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em dar o dinheiro. Judas concordou e buscavam boa ocasião para entregar Jesus longe da multidão. Será por que Jesus não disse para Judas que Satanás ia peneirar ele? Tudo aquilo que você faz diante de Deus, diante dos homens, tem um peso para Deus. Toda a sua conduta, toda a sua postura tem um peso, implica numa consequência para a sua vida. Basta a gente lembrar qual era a atitude de Judas e qual era a atitude de Pedro. João 12 fala que, João 12 verso 3, 8 diz, então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com o cabelo dela. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse, esse perfume vale 300 denários, deveria ser vendido e dado o dinheiro aos pobres.
Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa, da tesouraria de Jesus. E ele era ladrão. Então por que Satanás, de fato, ele entrou no coração de Judas? Pela postura que ele tinha diante do ministério de Jesus. Ele não se importava com a adoração que as pessoas davam para Jesus. Ele queria ter o lucro daquilo que as pessoas entregavam para Jesus. Então, a Bíblia ela é muito clara. Tiago 1,7 fala que o homem cai pela sua própria cobiça. E muitas vezes as pessoas ficam colocando a culpa em Satanás, que elas mesmas procuraram aquilo. Só que o meu intuito é despertar em você a visão, a atitude, a postura de Pedro. Porque a de Judas você já conhece. E quando Pedro fala assim, olha, eu estou pronto para até morrer com você, e Jesus fala que você vai me negar, Pedro, a gente tem isso como uma mancha na história de Pedro, porque ele de fato ele nega. Mas eu prefiro acreditar que aquele ímpeto de Pedro, que aquela expressividade, impulsividade dele, era proveniente de um coração que realmente entendia quem era Jesus. E mesmo que ele errasse depois, que foi o que aconteceu, Jesus tinha um plano para ele. E é isso que Jesus te fala hoje. Olha, mesmo que você erre, eu estou aqui contigo. Porque Jesus disse, olha, quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Jesus sabia que ele ia se afastar dele. Então, às vezes, Jesus sabe que você está longe, Jesus sabe que você se afastou, ou Jesus sabe que talvez aquilo que você tanto espera você não vai conseguir. Talvez você vai ficar angustiado, com raiva, até de Deus, porque é normal as pessoas ficarem. E Jesus te disse, olha, as coisas vão ficar ruins, as coisas vão ficar piores. Assim como para Pedro, a peneira, vai balançar demais, as coisas vão jogar tudo para cima, algumas coisas vão cair fora, outras coisas vão cair dentro. Mas permaneça em mim. É nesse tempo de aflição, é nesse tempo de angústia, é nesse tempo de provação que a sua fé está sendo forjada. E você só vai fazer sentido, a sua vida só vai fazer sentido, você só vai ter o seu lugar no reino de Deus, aquele lugar que eu escolhi para você, se você passar por isso. Porque senão a sua fé é rasa, senão a sua fé é leve, senão a sua fé não está pronta, não vai estar pronta para fortalecer os seus irmãos. E sabe o que Deus espera de você? Que você fortaleça as outras pessoas. Que você fortaleça as outras pessoas. E você só vai fortalecer as outras pessoas se você passar por algumas situações. Porque Jesus ele não tem uma lâmpada dos desejos onde a gente chega e pede tudo para ele e ele concede esses desejos. Marcos 4,35, nós falamos isso ontem no culto. Jesus tinha acabado de fazer alguns milagres, ele pega o barco, ele entra no mar, alguns barquinhos vão atrás dele, e aí ele está indo para outro lugar, ele dorme no barco, vem uma tempestade, os discípulos apavorados, os discípulos atemorizados acordam ele e falam, mestre, nós estamos perecendo. Jesus acorda, tenta imaginar aí, Jesus acorda, olha para o mar, aquieta-te mar, aquieta-te tempestade, vento, acalme-se, e tudo fica quieto. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, por que vocês estão tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Você já parou para pensar se em uma oração Jesus vira para você e fala, você não tem fé? Como assim não tem fé? Aqueles discípulos estavam pedindo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E a gente tem na nossa mente aquele versículo, tudo que você pedir, crendo, receberá. Isso é fé, né? Só que para Jesus, fé, em algumas ocasiões, significa você estender a sua mão, abrir a sua boca e declarar com o poder da sua boca aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você acredita que vai acontecer. O que Jesus estava dizendo? Eu só queria dormir, a autoridade e o poder está nas suas mãos. Vocês têm poder para aquietar o mar e o vento, eu já falei isso para vocês. Se vocês tiverem fé, diga a esse monte que transporte para lá, e ele vai. Isso é fé. Mas às vezes a gente parece estar um pouquinho distante de Jesus para entender isso.
Jesus parece que tem que falar um não para a gente, ou tem que ficar em silêncio para a gente entender isso. Eu quero despertar em você esse ímpeto de Pedro, esse ímpeto de falar, esse ímpeto de levantar a sua mão. Declare na sua vida aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tem convicção que foi de Deus. E sabe por quê que Satanás entrou em Judas? Porque o coração dele já estava distante da adoração de Jesus. Judas, ele se irritou com a adoração que Jesus recebeu. Ele quis lucro naquela adoração que Jesus recebeu. Por isso que Satanás entrou no coração de Judas. E ele não ficou babando, falando, não, ele agiu sorrateiramente. Então tem pessoas às vezes que estão com um demônio dentro do coração andando do seu lado e você nem percebe. Pessoas sorrindo e beijando para você que vai te trair. Jesus tinha um desse do lado. Então não interfira, não interrompa a adoração que Jesus merece de você. Não interrompa, porque é aí que Satanás entra. Se você está vendo alguém adorando a Deus, adore junto. Adore junto. E você sabe por que Jesus falou para Pedro que orou para que a fé dele não desfalecesse? Mateus 16, você conhece muito bem. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, perguntou para todos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E Jesus perguntou, e vocês no plural, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas foi meu Pai que está no céu. E você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que aconteceu? Jesus perguntou para todos quem era ele. Pedro foi na frente e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação. Então você quer que Jesus cuide de você, cuide da sua casa, cuide da sua vida? Coloque essa revelação de que Jesus é o Messias à frente de todas as coisas. Torne expresso isso aos homens, na sua família, na sua casa, nos seus amigos. Que essa revelação seja estampada no seu rosto, que essa revelação seja estampada na sua vida. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele tem cuidado de você. Jesus sabia que Pedro tinha essa revelação. Jesus já tinha visto em Pedro essa ousadia, esse temor. E ele sabia que ele ia cair, ele sabia que ele ia negar ele sabia que ele ia retroceder. Mas ele não abandonou ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então fique com essas chaves para você hoje. Não interrompa a adoração. Não cesse a adoração. Não deixe o fogo apagar. Não deixe que perto de você as pessoas não saibam que você é o verdadeiro adorador. Tenha sempre uma palavra de fé. Tenha sempre um cântico novo, um cântico de louvor nos seus lábios. Tenha um ímpeto de expressar Jesus. Tenha um ímpeto de falar quem Ele é. E tenha convicção de que mesmo em tempos difíceis, Ele continua com você. Ele continua com você. E tudo isso vai contribuir para que a sua fé seja forjada e você fortaleça a outras pessoas. Amém? Eu quero orar com você, orar pela sua casa, pela sua semana. Talvez algumas coisas elas se remexeram dentro de você. Talvez algumas coisas te deixaram com o espírito agitado. É normal. Fique em paz. Leve isso para a presença de Deus. Deixe Ele falar com você. Sabe essa revelação de que
Satanás entrou no coração de Judas, porque ele de fato ele não se agradava com a adoração que Jesus recebia, ele tinha um interesse nisso. Isso é muito forte. Muitas pessoas vão cair por causa disso. Muitas pessoas vão se perder por causa disso, porque não entenderam a essência da adoração. Querem lucrar com a adoração, querem crescer os seus próprios egos, os seus próprios patrimônios com a adoração. Mas Jesus está atrás de pessoas como Pedro, que dão um passo à frente e fala: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse Pedro vai se tornar, oh Jesus. Depois se lê Atos, a gente pode ler Atos amanhã. O cara que foi pescar frustrado e que encontrou Jesus na beira da praia. E Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama. E é o mesmo cara que lá em Atos 2 começa a pregar. E mais de 3.000 vidas encontram a mensagem da cruz. Sabe, é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você. Deixa Ele fazer, deixa Ele tocar, deixa Ele despertar em você. Ele sabe que você, às vezes, vai sofrer, você vai ficar angustiado. Ele sabe que você não vai entender muita coisa, mas Ele te diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Sabe, você não precisa sentir Ele. Você só precisa saber disso, que Ele está contigo. Vai ter dias que você não vai sentir Ele. Você vai achar que Ele te abandonou, mas Ele está com você. Essa é uma promessa. Se apegue nessa promessa. Eu não estou sentindo, mas você precisa saber disso. Ele tem a resposta, Ele tem a direção. Jesus. Quero orar por você, amém? Coloca a mão no seu coração. Deus está despertando Pedros aqui hoje. Deus está despertando Pedros, verdadeiras rochas. E Ele vai edificar sobre você muitas coisas. Ele vai edificar sobre a sua vida muitas coisas. Ele vai edificar altares de cura na sua vida. Ele vai edificar altares de direcionamento na sua vida, de destino. Entenda isso, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, Pai, segunda-feira, Pai. Deus, que a gente não tenha um coração de Judas, Pai, que a gente não busque interromper a adoração de ninguém, Pai, que a gente não busque lucrar com a adoração de ninguém, mas que a gente tenha o coração de Pedro, Pai, que mesmo caindo, mesmo negando, oh Jesus, a gente consiga encontrar no Senhor, Pai, a direção, a força, Pai. Que a gente saiba, Deus, abrir a nossa boca, Pai, e declarar que só o Senhor é Deus. Que a gente tenha um ímpeto, Pai, da ousadia de falar do Teu nome, Deus. De falar do Teu amor, Papai. De tocar nas pessoas, Deus. Que a gente tenha, Pai, a ousadia, Pai, de andar sobre as águas, Pai, assim como Pedro. Que foi olhando para o Senhor, Pai. Oh Deus, nós queremos, Pai, nos dê esse coração, Papai. Nos dê esse coração, Pai. Esse coração que te agrada, Deus. Essa fé, Deus, que ela é pesada, Pai, e que ela atrai para si todas as coisas da nossa vida, Papai. Oh Jesus. Nos dê, Papai. Nos dê, Papai, em nome de Jesus. Nos dê essa fé, Pai. Essa fé ousada, Pai. Essa fé, Pai, onde a nossa alma se ancore, Deus. E não se perca, Pai, em nome de Jesus. Dê, Papai, para esse irmão, para essa irmã que está me escutando, Deus, essa fé. Dê para ele, dê para ela, Pai, uma semana abençoada, Deus. Dê uma semana de graça, uma semana de resposta, uma semana de boas notícias, Deus. Uma semana de ousadia,
Em nome do Senhor Jesus, papai. E que seja um tempo de paz. Que seja um tempo de graça. Derrama a tua glória sobre a nossa cidade de Itaberaí, meu Pai. Que todos vejam, Deus, o Pai de amor que o Senhor é, papai. Em nome de Jesus, papai, resgata, Pai. Resgata, Deus, os perdidos. Pessoas que estão angustiadas, Pai, depressivas. Pessoas com espírito de morte, Deus. Resgata, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que não têm, Pai, o alimento, Pai, pôr sobre a mesa, Pai, nos leva a essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Só isso que te pedimos, Pai. Para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Deus é contigo, amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Chegando um tempo de uma nova revelação para a sua vida. Chegando um tempo de novos níveis. Novos níveis. Nível de profundidade. O raso não vai mais te alegrar. O raso não vai mais te fazer você ficar contente com aquilo ali. Você não vai se contentar. Você vai querer mais. Você vai querer mais de Deus. Você vai querer mais da revelação, mais a presença, mais unção. E à medida que você entra, você vai entender algumas coisas. Permaneça ali. Em nome de Jesus. Amém? Tira um tempinho para falar com ele aí. Deixa ele falar mais no seu coração. Amém? Amanhã a gente se encontra aqui às 6 e 7. Ontem no culto eu pedi, né, para Deus para que a gente fluísse naquela unção, sabe? Durante essa semana. E eu vejo que a gente está fluindo nela. Que essa semana a gente flua nessa unção, nessa presença, onde Ele chega. E a gente sabe que é Ele. Amém? Vai lá, depois, você chegou depois, compartilha lá no Spotify. Deus abençoe você, seu dia, sua semana. Fique com Deus. Espero vocês amanhã, às 6 e 7. Amém. Abraço para você. Fica com Deus.